quero deixar tudo e seguir o meu mestre. Eu quero deixar tudo e seguir a Jesus. Não quero precisar de algo tão forte, apenas um olhar e um toque. Abra sua Bíblia em Filipenses. Capítulo 2. Tem uma irmãzinha nos visitando hoje, veio com a Cris. Todo mundo dá uma salva de palmas para ela, fala: seja bem-vinda. Leidiane, né? Se sinta em casa, viu? Ouvir e crer é família mesmo. Glória a Deus. Amanhã é ceia do Senhor, amém? Amanhã nós vamos comer a carne de Cristo e beber o seu sangue. Quem está com fome dessa carne aí, diga amém. Essa é a única carne que te torna espiritual. A revelação veio agora, aleluia. Queridos, quando nós enfrentamos nossas batalhas, quando nossa fé é provada, quando o que Deus diz dentro de nós é muito questionado por Satanás na nossa cabeça, porque a pressão aumentou exponencialmente. Você entende o que eu estou falando? Quando você é sacudido por causa da sua fé, você começou a andar sobre uma palavra, isso mexeu com o inferno. Você começou a perseguir uma palavra, isso mexeu com as estruturas das trevas, porque se essa palavra que você está andando sobre ela por fé, não por vista, se ela se manifestar, muita gente vai ser abençoada. Muita gente vai ser curada com a sua cura. Muita gente vai ser liberta com a sua libertação. Muita gente vai prosperar com a sua prosperidade. Porque tudo que Deus te dá é transferível. Se você recebe uma prosperidade de Deus, aquilo vai transferir para alguém. Não estou falando que o dinheiro que você ganhou vai para alguém, mas a unção vai para alguém. O que eu preciso de você não é o que você tem. Eu preciso de você aprender como é que você recebeu essa unção. Eu não quero o que você tem, eu quero dar os passos que você deu. Eu não estou interessado no seu carro, eu estou interessado no seu caminhar. Esse carro é uma consequência, essa casa é uma consequência, esse casamento é uma consequência. Então, eu não tenho inveja de você, eu quero a sua unção. Por isso a Bíblia diz: sujeitando-vos uns aos outros. Acaba de entrar o casal mais lindo do Ministério Ver e Crer. Vamos dar uma salva de palmas para eles. A coruja gava o toco, né? São meus filhos, então eu posso falar. Andar sobre uma palavra é uma ofensa para o diabo. Porque o diabo conta mesmo que você vai andar na incredulidade. O diabo conta mesmo que você vai andar na alma. O diabo tem certeza que a estratégia que ele usou com muitos vai dar certo com você.
ele vai tirar você do espírito, vai te trazer para a carne. E o máximo que você vai produzir são Ismaéis. Mas você não é chamado para produzir Ismaéis, você é chamado para produzir Isaac. Ou seja, você não é filho da carne, você é filho da promessa. Você pode levantar a mão e dizer: eu sou filho da promessa? Agora, pensa comigo o quanto você fere as trevas, o quanto você abala o inferno, o quanto as portas do inferno não prevalecem sobre alguém que crê, sobre alguém que ouviu Deus e porque ouviu Deus vive dessa forma ou daquela forma. Ouviu Deus e porque ouviu Deus age daquela maneira. Tem uma atitude profética em tudo. Meu irmão, quando você está impregnado de uma palavra, você é profético em tudo que você fala. Você é profético em tudo que você faz. Quando você está impregnado de uma certeza no Espírito, nada fica a par de um comportamento espiritual. Você tem um cheiro, você tem uma atmosfera, você tem uma presença que te acompanha. A fé produz uma atmosfera. A fé, eu não estou falando da fé teórica, eu estou me referindo à palavra que você pratica. Ou seja, quanto de Deus você vivencia. Isso mexe com as trevas, e as trevas então começam a manipular as circunstâncias. Eu não vou abrir porque eu quero ser rápido nesse ponto, mas lá em 2 Tessalonicenses, a Bíblia fala sobre o poder de Satanás. A Bíblia diz sobre o poder, sobre os sinais da mentira. O diabo, ele tem um poder mentiroso, é mentira, mas se você não tiver firmado no Espírito, você é convencido que é verdade. É mentira, mas ele conseguiu também transformar varas em cobras. Tudo bem que a cobra de Moisés engoliu as cobras dos magos, mas a Bíblia não negou o sinal da mentira que foi feito. Na verdade, enquanto Moisés foi trazendo as pragas e o juízo sobre o Egito, no começo, os magos iam repetindo tudo. As varas se tornaram cobras. Quando Moisés transformou a água do Nilo em sangue, eles também fizeram isso. E qual é o objetivo do diabo em ser tão contundente no seu ataque? O objetivo do diabo é arrefecer a sua consciência, é enfraquecer a sua crença, é desestabilizar o seu voo. E às vezes a turbulência espiritual é tão grande que não dá para você olhar lá para fora, porque você não tem referencial lá fora, você tem que voar por instrumentos. Todo avião tem um aviãozinho na frente, onde ele gira segundo o horizonte, e o piloto não precisa olhar para fora para saber em que posição o avião está. Aquele, como é que é o nome desse aparelho? É o horizonte, né? É o horizonte. O piloto não precisa olhar para fora. Se o avião estiver assim, ó, aquele aparelhinho vai mostrar para ele que o avião está assim. Se o avião virar para cá, então o piloto vai trabalhar para manter o avião estável, mesmo na turbulência. O Senhor te diz: hoje eu vou te estabilizar nesse lugar.
Essas turbulências que estão virando você para uma direção errada, elas vão sair da sua vida. Pastor, e se elas não saírem, você vai atravessar essa turbulência. Às vezes Deus tira, às vezes Deus não tira, mas o importante não é se Deus tira ou não tira, o importante é, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nem sempre eu tenho fé suficiente para remover a montanha, mas o Senhor espera que eu tenha fé para controlar minha alma, manter-me estabilizado no meio do problema. Eu estou falando tudo isso para ler um versículo com vocês. Olha o que diz aqui em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos ler o capítulo 1 primeiro, desculpe, versículo 27. Filipenses 1, 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, eu fique sabendo no tocante a vós outros, que vocês estão firmes. Mas não é qualquer firmeza, firmes em um só espírito. A todo mundo num só espírito, uma só alma, batalhando juntos pela fé do Evangelho. Quantos estão firmes em um só espírito? Quantos são firmes em uma só alma? Quantos estão batalhando pela fé do Evangelho? O que é batalhar pela fé do Evangelho? É batalhar por essa promessa que Deus te deu. Essa palavra que Deus te deu vai contar a história do seu Evangelho. Nós temos o Evangelho de Mateus, nós temos o Evangelho de Marcos, nós temos o Evangelho de Lucas, nós temos o Evangelho de João, mas nós temos também o Evangelho do Fabrício, nós temos o Evangelho do Vinícius, nós temos o Evangelho do Alisson. Cara, a sua vida conta o Evangelho que você crê. Eu declaro que alguém vai escrever uma história sobre a sua vida. Você não vai passar por essa terra em vão. Alguém vai escrever a sua biografia. Alguém vai escrever no que você acreditou. E por que você acreditou, o que aconteceu? E o que aconteceu foi um avivamento na terra. O que aconteceu é que você creu num nível que o céu se uniu com a terra, num grande beijo de avivamento. Mas aí vem os ataques. Paulo diz aqui em Filipenses, olha, a mesma luta que eu tenho, vocês têm. Nesse livro, a mesma luta que vocês viram em mim é a luta que vocês têm. Aí Paulo fala assim no capítulo 2, o que eu faço quando a turbulência aparentemente está saindo do meu controle? Irmãos, eu já vi um piloto de avião muito experiente contar para mim que ele pilotava um cargueiro indo para o Canadá. E nessa rota para o Canadá, o avião pegou uma turbulência tão grande, que o avião fazia assim, ó. Ele quase virava de ponta cabeça. E isso faz muitos anos. Ele era piloto da Transbrasil. Aqui, a maioria não era nem nascido no tempo da Transbrasil. E ele teve que segurar na mão. Quando a turbulência passou, graças a Deus o avião não caiu, ele estava completamente molhado. Ele segurou no braço. Naquela época não havia tecnologia que tem hoje, para você cuidar das intempéries que um voo pode enfrentar. Por que eu estou pregando isso? Porque eu sei que o Espírito Santo escolheu a dedo quem vinha aqui hoje.
E eu sei que você está passando uma turbulência que aparentemente está fugindo do seu controle. E o Senhor manda te dizer: não está fugindo do seu controle, porque eu tenho tudo sob controle para você. Eu tenho tudo sob controle para você. Agora, pastor, o que eu faço nesses momentos? Porque eu não vou desistir do que Deus falou comigo. Eu não vou abrir mão da promessa. Eu não vou lançar fora os meus sonhos. Eu não vou parar de visualizar o que a minha fé criou na minha mente. Pastor, eu não estou atrás de um homem, nem de uma religião, nem de uma proposta. Estou atrás de Deus. Foi Deus que falou comigo, e por causa de Deus eu deixei meu pai, minha terra, minha parentela, e eu fui para uma terra que eu nem sabia onde estava. E eu cheguei nessa terra chamada Canaã. E a luta está tão grande, porque eu não estou no deserto mais. Eu entrei na terra. No deserto, Israel enfrentou 2 guerras. Na terra prometida, eles enfrentaram umas 15 guerras. Se o negócio ficou feio, é porque você entrou. Fala para o teu irmão: está tendo muita turbulência, irmão? Fala para ele. É porque você está voando. Pastor, mas assim, as máscaras de despressurização já caíram, as bagagens estão caindo. E pastor, eu estou meio preocupado, porque eu estou olhando para as aeromoças e elas estão com medo. Você quer saber se o negócio está feio? Olha para os comissários de bordo. Quando eles estão assustados, o negócio está feio. Eu voo muito, eu viajo muito de avião. Eu durmo no meio das turbulências. Mas essa é outra história. Porque eu tive que ser curado de um trauma que eu tive na minha infância com o avião. Pastor, eu não vou abrir mão do que Deus falou. Eu vou levantar minha cabeça e eu vou atravessar esse negócio. Peraí. Mas o radar não te avisou? Avisou. Eu sabia que vinha pauleira. O radar não ficou vermelho e te disse para você contornar? Disse, mas eu ia perder 4, 5 horas. E eu resolvi que eu não vou retardar essa viagem mais. O radar me avisou, ficou vermelha a tela e me disse: dá a volta. Mas eu ia retardar a viagem, e eu estou cansado de retardar minha viagem. Eu não vou retardar mais. Não é nem um dia, nem uma hora. Eu não vou retardar mais um segundo. O que eu tenho que pensar, eu vou pensar. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer. A atitude de fé que eu preciso ter, eu terei. O céu terá em mim uma resposta. Eu não vou mais ficar passivo, sofrendo a turbulência e sendo segurado por um cinto de segurança. Eu vou lá para a cabine pilotar esse avião. Deus manda te dizer: sai da cadeira de passageiro, vai lá para a cabine, porque esse avião é seu. Pilota o seu avião, atravessa esse avião, atravessa essa turbulência, sai do outro lado. E Deus manda te dizer: eu não fui fiel com você naquela situação, eu não fui fiel com você na outra situação, eu não me manifestei a você, eu não mostrei a minha glória. Quando ninguém acreditava, nem você, eu acreditei em você. E eu te tirei de quantos buracos, quantas vezes você caiu, foi quantas vezes eu te levantei.
E agora, você não é mais um bebê. Você não tem mais uma mamadeira na boca. O Senhor te diz: eu não vejo uma chupeta na sua boca, eu vejo uma espada na sua mão. Eu não vejo uma fralda, eu vejo uma armadura. Eu vou repetir isso. Eu, o Senhor, ao olhar para você, eu não vejo mais uma fralda, eu vejo uma armadura espiritual. Eu vejo você blindado no Espírito. Muitas vezes as lágrimas estão descendo e você está adorando. Muitas vezes a dor é imensa e você está dando glória a Deus. Muitas vezes a decepção, a culpa, o sentimento de derrota é completo, mas você permanece com o seu posicionamento na palavra que Deus deu. Porque eu, o Senhor, quando visito a terra, não a faço aleatoriamente. Eu só visito os tabernáculos que levantaram, eu só visito os altares que levantaram para mim. Para colocar fogo no altar. Vou repetir. Eu, o Senhor, quando visito a terra, não o faço aleatoriamente. Eu visito os altares que levantaram para mim. Para quê, pastor? Para incendiar cada altar. Querido, eu declaro que você não é passivo no espírito, você é um altar incendiado. O diabo vai ser envergonhado dessa situação. Mais uma vez ele vai ser envergonhado. O diabo existe na sua vida para você pisar nele. Mas agora, Paulo, porque irmãos, quando Paulo escreveu esse livro, é o livro da alegria na Bíblia. Esse livro diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É nesse livro que Paulo fala: olha, é com muita alegria que eu intercedi por vocês. Você vai achar a palavra alegria nesse livro mais do que qualquer outro livro da Bíblia. É nesse livro que Paulo diz: fazei tudo sem murmuração e sem brigaiadas, sem contendas. Você não é mais da contenda, você não é mais da discórdia, você é aquele que concorda. Você não tem mais um não na cara, você tem um sim. Diga para o irmão que está ao seu lado: tire esse não da sua cara. Vocês estão achando que eu estou brincando? Estou falando sério. Fala para o teu irmão: ei, guerreiro, nunca mais eu quero ver esse não na sua cara. Porque em todas as promessas de Deus, nele nós temos o sim, por ele nós temos o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. 2 Coríntios 1:20. Agora, essa noite é muito especial, irmãos. Tem um mel grosso caindo aqui. Se você for sensível, você vai sentir na sua cabeça um peso de glória, uma unção sendo transferida, um mel grosso. É aquele mel que você vira o vidro, ele demora a vir, não porque estava na geladeira, é porque ele é denso. O Senhor manda te dizer: é tempo de densidade. Eu, o Senhor, peso os espíritos. Eu pesei o espírito de Belsazar e disse para ele: pesado foste na balança e achado em falta, mas vocês não. Eu tenho pesado vocês, e eu tenho visto que do outro lado tem um contrapeso maravilhoso, chamado fé. Sua balança não está assim, sua balança está equilibrada.
Você não está descompensado, você está compensado pela sua fé na palavra de Deus. Vamos confessar isso? Dá um grito comigo, diga: eu não sou um descompensado. Eu estou equilibrado pela palavra que Deus me deu. Eu estou de um lado da balança e do outro lado a minha vivência. E a minha vivência e eu nos encontramos e somos um só. Quem me vê, vê a palavra. Quem me vê, vê Cristo. Quem me vê, vê a unção. Quem me vê, toca na atmosfera da fé. Pastor, mas eu confesso que eu estou no meio do vale, então eu vou para frente, porque para frente e para trás a matemática é a mesma. Alguns aqui estão vivendo isso. Eu não estou pregando hoje, eu estou profetizando. Alguns aqui já andaram o suficiente para saber que voltar ou ir é a mesma coisa. Então o Senhor te diz: vamos para frente. Bora. Agora, qual que é o segredo, hein? O Espírito Santo dá o segredo. Olha o segredo, capítulo 2, versículo 5. Meu Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como que Jesus passava as provas e não era abalado? Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziava, assumindo uma forma de servo. Quem aqui tem um coração de servo? Diga amém, Jesus. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de... Note bem, ele não está falando dos acontecimentos, ele está falando de sentimento. Ele está usando os acontecimentos do Calvário para revelar o que Jesus sentia. O que eu falei agora é muito profundo. Se você voou, você perdeu. Então eu vou repetir. Ele começa a descrever vários acontecimentos. Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Número 1. Número 2. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Número 3. Assumindo a figura humana. Número 4. Verso 8. A si mesmo se humilhou. Número 5. Tornou-se obediente. Ele não está falando da obediência e nada disso. Ele está falando: tende em vós o mesmo sentimento. Ele está usando tudo que Jesus passou. Por isso eu te digo, você vai passar. Porque ele está mostrando que aqui Jesus passou pelo pior e venceu. Mas ele não está falando da vitória da cruz. Ele está dizendo: você tem que ler a Bíblia e contextualizar o que você está lendo. Ele está falando: você precisa ter o mesmo sentimento. Ou seja, diante de qualquer coisa, eu me mantenho fiel ao que Deus me deu. Diante de qualquer guerra, eu sou fiel à missão. Eu sou fiel ao propósito. É para mim me esvaziar, eu me esvazio. É para mim me tornar um escravo, eu me torno. É para mim ser reconhecido em figura humana, eu serei reconhecido. É para mim obedecer até a morte, morte de cruz, para a cruz eu irei. Mas Paulo diz que tudo isso era um sentimento. Se você não estiver comprometido com o que Deus falou com você, no nível que você só aceita esse sentimento, você não vai atravessar. Porque milhares de sentimentos vêm para concorrer com esse sentimento. Milhares
milhares de vozes, milhares de situações vêm para propor uma negociação, principalmente quando o diabo sabe que você não vai desistir. Quando o diabo sabe, ele não vai desistir, ele vem negociar. Pois eu te digo, para mim não há negociação com o capeta, porque eu tenho o mesmo sentimento que houve em Cristo, um sentimento indestrutível, um sentimento inabalável, um sentimento blindado na fé. Levanta a sua mão e diga: hoje Deus vai blindar o que eu acredito. Diga: hoje a minha crença ganhará uma blindagem de aço espiritual. Diga: hoje a minha crença, a minha consciência, a minha certeza de ser vai ganhar um sentimento, o de Cristo. Note bem, pode aplaudir a palavra mesmo. Note bem, ele não está falando que você passou, ele está falando do que Jesus passou. Aí ele para e diz assim: só que você precisa ter o mesmo sentimento. Vamos continuar lendo. Versículo 8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse era o sentimento dele. Aí vem a colheita. Sentir o que Jesus sente traz uma colheita. Sentir o que Jesus sente traz um resultado. Sentir o que Jesus sente traz uma blindagem. Olha o versículo 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aleluia! Pelo que também Deus o exaltou, querido. Se você sentir o que Jesus sente, você vai estar firme como ele estava, e Deus vai poder te exaltar. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu quero que você dê um grito comigo e diga: ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é quem manda, é quem governa. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Se você tiver o mesmo sentimento, você vai governar. Se você tiver o mesmo sentimento, você vai se assenhorar. Se você tiver o mesmo sentimento, você vai reinar. E toda língua confesse que o Tiago é Senhor sobre as circunstâncias da bisrana. O Tiago é Senhor sobre as circunstâncias da sua família. O Tiago é Senhor sobre o seu corpo. Entenda, querido, Jesus passou por um processo para te dar um sentimento. Jesus passou por um processo para te coroar com o mesmo sentimento. E aí Paulo está falando assim: tende em vós o mesmo sentimento. Agora, eu não terminei de falar o que eu queria falar. Sabe onde Paulo estava? Aqui. Paulo estava preso em Roma. É nesse livro que ele diz: os da casa de César o saúdam. É nesse livro que Paulo diz: toda a guarda pretoriana está incendiada pelo Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque prenderam Paulo, não foi no calabouço,
Não foi numa cela ou numa prisão comum. Prenderam Paulo lá no fundo da prisão, no esgoto. Deram para Paulo o pior lugar da prisão e o amarraram assim, ó. Essa história está comprovada. Amarraram ele dentro do esgoto. Mas por ele ser cidadão romano, ele podia escrever. Então de vez em quando eles tinham que soltá-lo, e ao invés de sair do esgoto, ele escrevia e dizia: tende em vós tende em vós o mesmo sentimento. É nesse livro que Paulo dá o currículo dele. É o único livro que Paulo diz: olha, entre os judeus eu era o principal, eu era fariseu dos fariseus, quanto à lei eu era irrepreensível. Da tribo de Benjamim, eu fui o cara que resgatou a vergonha de Saul. Saul foi um benjamita que envergonhou nossa tribo, pois eu sou um benjamita que honrou a nossa tribo. Eu sou da tribo de Saul, mas eu não sou Saul, eu sou servo do Deus Altíssimo. Mas ele pega essa herança e diz assim: o que para mim era lucro, tudo isso que para mim, todo esse currículo aí, que para todo mundo é MBA, é pós-doutorado, é mestrado, para todo mundo é posição, para todo mundo é status, para mim é perda. Para mim não vale nada. Pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero. Aí ele olhou para onde ele estava e disse: como estrume. Aqui está escrito refúgio, e as considero como refúgio, mas no original, desculpe, a palavra é bosta, merda. É isso, pastor? É o que está escrito no original. No original é a palavra estrume. Paulo pegou assim: você quer saber, cara? Tudo que me promovia, agora para mim é estrume. Porque quem me promove é a fé em Jesus Cristo. Quem me promove agora não é mais a justiça que vem do homem, é a justiça que vem de Deus. Quem me promove agora é porque eu não quero mais ser achado como um bom judeu, eu quero ser achado em Cristo, em Cristo, em Cristo. Meu irmão e minha irmã, que essa situação que você está passando te encontre em Cristo. Ah, meu irmão, que você seja achado nele. Que você seja achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas a justiça que é mediante a fé em Jesus Cristo. Em outras palavras, vira para o teu irmão e fala: aguenta o tranco, rapaz. Sacode o seu irmão e fala: o tempo de mamadeira acabou. Irmãos, eu fico na carne quando peço para falar, os irmãos não falam. Sacode o seu irmão e fala: o tempo de mamadeira acabou, cara. Pastor, mas eu não vejo a hora de ver a estrela da alva. E se você tiver 8 horas da noite, pensando que é 4 da manhã? E se você está... E se agora que começou a anoitecer, você nem chegou na meia-noite ainda? A Bíblia diz assim: cara, se te fadigas com homens que vão a pé, o que você vai fazer com quem vai a cavalo?
Está escrito na palavra. Você está abrindo o bico com quem vai a pé. E a hora que você começar a competir com quem vai a cavalo. Irmãos, eu não estou pregando para crianças aqui hoje. Eu estou pregando para guerreiros. Hoje aqui só tem guerreiro. Eu acho que até na internet, eu não sei quantas pessoas estão online, mas eu acho que até o pessoal da internet, só tem guerreiro me assistindo agora ao vivo. Deus te escolheu para estar aí agora assistindo essa palavra ao vivo. E Deus manda te dizer: tende em vós o mesmo sentimento. Ou seja, não importa tudo que eu vou passar, eu passarei adorando, eu passarei confessando a palavra, eu passarei crendo, eu passarei cuidando da minha consciência, eu passarei adubando a minha fé e robustecendo o meu espírito. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento? Abriu mão de ser chamado de Deus, abriu mão, assumiu a forma de escravo, assumiu a forma humana, tornou-se obediente até a morte, morte de cruz. O que você está disposto a fazer para que essa palavra se cumpra? Deus manda te perguntar: até onde você está disposto a ir com a sua fé? Ou você é daqueles que ainda está buscando uma igreja, uma ideia nova, uma regra? Cara, eu já saí desse lugar há muitos anos na minha vida. Eu não estou atrás de homens de Deus, mas eu não estou atrás de grandes homens. Eu estou atrás de quem tem realidade. Deixa eu te fazer um pedido. Não venha me presentear com nenhum livro, dizendo: pastor Heber, você tem que ler esse livro. Por favor, não faça isso. Não me convide para ir no congresso A, nem o congresso B. Por favor, eu não quero ir. Agora, se você conhecer Noé como Abraão conheceu, se você estudar a cronologia bíblica, você vai descobrir que houve um tempo em que Noé e Abraão viveram nas mesmas datas. E eu fico imaginando Abraão fazendo uma peregrinação para conhecer aquele velho maluco. Houve um tempo da vida de Abraão que Noé estava vivo. Isso é teologia agora que eu estou dando. Isso é matemática bíblica. Eu fico imaginando Abraão falando: Sara, fica aí, porque eu preciso passar uns dias com Noé. E quando ele chegava lá, ele esperava receber uma grande revelação. Noé dizia assim: Abraão, anda com Deus. Não, mas eu viajei 3 meses para chegar aqui. Eu quero que você me dê uma revelação nova, Noé. Tá, então eu vou te dar uma revelação nova. O que o Espírito Santo falar com você, você faz. Irmãos, isso é muito santo, isso é muito sagrado, isso é sobrenatural. Deus colocou Noé na sua vida para que você não desista. Deus colocou Noé na sua vida, que passou por um dilúvio. 1000 caíram ao seu lado, 10.000 caíram à sua direita, mas Noé não foi atingido. Noé não foi atingido. Noé não foi atingido. Eu imagino que Noé não tinha uma boa pregação, porque ele só ganhou família, ele não ganhou mais ninguém. Noé não tinha homilética, Noé não tinha hermenêutica. Mas a Bíblia diz assim: eis a história de Noé,
Só isso. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Você acha que Abraão viveu aquela profundidade toda sem ter um pai? Abraão teve um pai, Noé. Não, querido, você não será enganado por sentimentos mentirosos. Você perseguirá o sentimento de Cristo. Vamos confessar isso sobre nós mesmos. Levanta a sua mão e diga: eu não serei enganado por sentimentos mentirosos que podem vir de um homem, que podem vir de um sistema, que pode vir de um diagnóstico médico, da boca de um pastor ou de uma profetada. Não importa qual voz, eu aprendi a discernir um sentimento, o de Cristo. Aleluia! Eu aprendi a discernir no meio da turbulência um sentimento. Então eu encarno, eu incorporo esse espírito de fé na minha própria alma. Eu deixo a minha alma encharcada de Deus. Eu deixo a minha alma transbordante da vida que opera no meu espírito. Porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Pelo que Deus o exaltou. Fica tranquilo, irmão. Deus vai te exaltar. Sobremaneira, Ele deu o nome, que é sobre todo nome. Deus vai te dar uma condição que é sobre toda condição. Para que ao nome de Jesus na sua vida, para que essa revelação, faça o paralelo, vista-se com a palavra nessa noite, para que ao nome da Angelita, ao nome do Tiago, ao nome da Cris, ao nome do Paulo, ao nome do Isaac, ao nome do Alessandro, para que ao seu nome, irmão, se dobre todo joelho. Que joelho tem que se dobrar? Toda circunstância contrária, toda mentira do diabo, toda ação maligna tem que se dobrar. No céu, na terra, ou debaixo da terra, tem que se dobrar. Porque eu sou alguma coisa? Não, porque eu recebi um download, não apenas da mente próspera de Cristo, mas eu recebi um download, não apenas da vontade de Cristo, mas eu recebi um download do sentimento de Cristo. Sentimento esse que Paulo demonstrou ser o seu, no capítulo 3, quando ele disse: o que para mim era lucro, senti que era perda. No capítulo 2, ele fala do sentimento de Cristo. No capítulo 3, ele fala do seu próprio sentimento. E ele diz a mesma coisa. Cristo abriu mão de tudo, e eu também. Então é essa pessoa que o diabo obedece. É essa pessoa que as montanhas obedecem. É essa pessoa que remove as maldições. É essa pessoa que quebra as cadeias, que amarra os demônios. Não é um show evangélico, é uma limpeza no reino do Espírito. Eu vou
repetir. Não é um show evangélico, é uma limpeza no reino do Espírito. Deus não te chamou para ser um astro evangélico, Deus te chamou para limpar os ares. Satanás é chamado de príncipe dos ares, potestade dos ares. Querido, limpa os ares. Troque a atmosfera daquela empresa, troque a atmosfera daquela família, troque a atmosfera da sua vida. Sai desse lugar e entre nas profundezas de Deus. Levanta sua mão e começa a falar em línguas. Sai do seu lugar, corre aqui para frente, eu quero orar com você. Sai do seu lugar, eu não quero ninguém nas cadeiras. Vem aqui, vem aqui. Deus vai transferir o que está em mim. Tem algo em mim, tem algo em mim. Você veio aqui buscar algo e você vai receber. Levanta sua mão. Deixa essa linguagem sobrenatural sair da sua boca. Pai, começa a transferir agora o sentimento de Cristo. Pai, vai arrancando toda a incredulidade, todo medo, todo pânico, todo sentimento que concorda com a circunstância, todo sentimento que profetiza derrota, todo sentimento que diz não vai acontecer, todo sentimento que resiste às tuas promessas, vai arrancando, Senhor. Meu Deus, arranca toda planta que o Pai não plantou. Senhor, eu amaldiçoo essa figueira infrutífera, eu amaldiçoo esse sentimento mentiroso de que não dá, dá sim, de que não é sim. Deus manda te dizer, não é tempo de retardar, nem um dia mais. Eu estou encurtando essa noite 10 anos da sua vida. Eu estou encurtando essa noite 10 anos da sua vida, porque eu estou te dando o meu sentimento. O que iria acontecer em 10 anos acontece agora, recebe. Porque se você mudar, tudo muda. Se você mudar, tudo muda. Aí vem, toca Espírito Santo, toca Espírito Santo, toca Deus, toca Deus, toca Espírito Santo. Recalabachocorimiribirianda rebababá. Levanta bem alto as suas mãos. Desceu uma profecia no meu espírito. Levanta as suas mãos. Deus está falando assim para você: ei Elias, ei Elias, há lugares que você passará que você não vai abrir o céu, você vai fechar os céus, porque eu preciso tratar com aquele povo.
Todo mundo vai se maravilhar com a sua palavra e com a sua revelação, mas você vai deixar o céu fechado naquele lugar. E só você poderá abrir quando eu te enviar lá de novo. Ei, Elias, há lugares que eu estou te enviando, porque o céu está fechado lá há muito tempo, mas eles já se arrependeram, eles já se quebrantaram, eles já se voltaram para mim, e eu te envio aquele lugar para abrir o céu. Você tem a unção para fechar os céus, e você tem a unção para abrir os céus. Por isso a sua unção não tem preço. Por isso você se veste com vestes de camelo. Por isso você não tem uma aparência atraente. Você não é atraente, Elias. Você não é atraente para a religião. A religião repele você. Porque você é homem que fecha os céus, e você é homem que abre os céus. Ei, Elias, não tente abrir o que eu fechei, e não tente fechar o que eu abri, porque a porta que eu abri ninguém fecha. Jesus, 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 Jesus. Diga o nome dele. Jesus, Jesus, Não, meu irmão, Deus não é Deus de confusão. Deus é o Deus da paz. Se o negócio ficou confuso, não tem nada de Deus nisso. Recupere a paz, reconquiste a paz, empenhe-te em alcançá-la. Estabilize esse avião, pilota esse negócio, atravessa essa nuvem negra, atravessa ela, sai do outro lado. Iramahanda reba choro borocoto reba darabarabarai. Céus, terra e debaixo da terra se dobram ao nome que você se torna no Espírito, por viver por fé, por andar em fé, por ficar firme no que Deus te disse. Céus se dobram, a terra se dobra, e o submundo se dobra ao nome que está sobre todo nome, ao nome de Jesus que funciona no seu dia a dia. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Forte esse aplauso ao Senhor.
de vitória, meu irmão. Aleluia! Aleluia! Tem gente que chegou aqui hoje assim, mas eu não sei como. Você não tem que saber como. Você tem que ter o mesmo sentimento. Eu estou perdido, mas tenho o mesmo sentimento. Eu já fiz tudo que eu sabia, mas tenho o mesmo sentimento. Ou seja, guarda o seu coração, porque dele são as fontes da vida. Se você vai controlar alguma coisa, controle o seu coração, e você vai sair do outro lado. Aleluia! Dá um abraço, sua irmã, fala: graça e paz, Deus te abençoe. Amanhã tem a ceia do Senhor. Hey.